As unidades de conservação são espaços territoriais definidos pelo poder público sob um regime especial de administração com o objetivo principal de conservação da biodiversidade. Aqui no Brasil, por meio da Lei Federal número 9985 do ano de 2000, foi instituído então o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. E a partir desse sistema, regido por essa lei, foram estabelecidas diretrizes para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Alguns estados seguiram a norma federal ou criaram os seus próprios sistemas, né, como o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e o Tocantins, que tem um sistema próprio, né, o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. O Tocantins instituiu o seu sistema a partir da Lei número 1560 do ano de 2005, estabelecendo também de que maneira o Estado irá lidar, né, com a instituição de unidades de conservação. De modo geral, o sistema ele estabelece categorias de manejo divididos em dois grupos. Existe o grupo de proteção integral e o grupo de uso sustentável. No uso de proteção integral, a prioridade é a conservação da biodiversidade, dos processos ecológicos e não há permissão para uso direto dos recursos naturais. No grupo de uso sustentável, as categorias previstas permitem a exploração dos recursos, desde que seja garantida a perenidade, né, de todos os processos ecológicos e também que seja explorado de uma forma socialmente justa e economicamente viável, então com base em práticas sustentáveis. Das unidades de conservação existentes hoje no Tocantins, sejam aquelas da esfera federal, né, e municipal e mais as estaduais, ocupam 15,2% do território tocantinense. Alguns municípios já têm suas unidades próprias e inclusive o município de São Félix do Tocantins criou o seu próprio sistema também, o Sistema Municipal de Unidades de Conservação. Atualmente o estado tem 4 unidades do Grupo de Proteção Integral, que são os Parques Estadual do Cantão, do Jalapão e do Lajeado e o Monumento Natural das Árvores Fossilizadas. E no Grupo de Uso Sustentável o estado criou 9 APAs. Uma delas foi extinta, então atualmente são 8 APAs. Além disso, o estado tem também 10 RPPNs, que é uma categoria do Grupo de Uso Sustentável. RPPN significa Reserva Particular do Patrimônio Natural e ela é criada por iniciativa própria de um particular, né? O proprietário decide contribuir com a conservação da biodiversidade ou desenvolver atividades permitidas nessa categoria e daí ele define uma área da sua propriedade e cria essa reserva particular. Tocantins tem ainda 3 processos de criação de novas unidades em andamento. São processos iniciados no ano de 2011, né, aprovados pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Algumas delas, né, dessas 3, em etapas diferentes do processo de criação. Uma delas é o Monumento Natural da Serra da Cangalha, uma UC que está prevista a ser criada no município de Campos Lindos, para resguardar um fenômeno natural, que é uma cratera que existe formada pela queda de um meteoro há milhões de anos, com uma possibilidade grande também de haver árvores fossilizadas naquela região. Esse é um processo que já teve inclusive consulta pública e já foi encaminhado para a Casa Civil. O próximo passo é ir para a Assembleia Legislativa para ser colocado em votação. Um outro processo prevê a criação do Parque Estadual das Águas de Paranã. É um parque que prevê a proteção da biodiversidade de uma das regiões mais significativas do estado, a região sudeste, e uma região que tem grandes problemas com seca, mas é uma região de importantes nascentes que envolvem a bacia do rio Paraná, e cujo processo foi interrompido temporariamente em função da necessidade de rever a proposta de criação de territórios quilombola.
houve um acordo entre os governos do estado, governo estadual e federal, e que negociaram, né, fizeram um acordo para estabelecer antes o território e depois dar sequência ao processo de criação desse parque. Esse parque vai abranger uma área de cerrado, que é única no estado, é uma área de cerrado de altitude, a área com formações e serras acima de 1.000 metros de altitude. E também onde tem um ponto mais alto, né, do estado do Tocantins. E um terceiro processo, que é a previsão de unidade de conservação no Vale do Rio Palmeira, uma região que foi bastante desmatada, né, e que foram instaladas várias PCHs e pequenas centrais hidrelétricas, e que o processo foi interrompido por ingerência política, né, e esse processo então ainda está pendente. Assim, os Tocantins teria mais 3 unidades do Grupo de Proteção Integral. E qual a importância das unidades de conservação? O conceito da necessidade de proteção da biodiversidade, da fauna e da flora, ela é muito antiga, a gente aprende isso lá na escola. Então, quando a gente cria espaços especialmente protegidos para resguardar a biodiversidade, a gente está protegendo aqueles ambientes cujos processos ecológicos prestam serviços fundamentais para a nossa existência. Então, nessas áreas protegidas, nesses ambientes especialmente protegidos, a gente tem ali o ecossistema regulando o clima, regulando o regime de chuvas, protegendo recursos hídricos que abastecem a zona urbana, ambientes que asseguram a manutenção, por exemplo, dos polinizadores, né? Sem eles a gente não consegue ter qualidade na produção agrícola, e uma série de outros serviços, né, que estão sendo prestados e fornecidos para nós. Né? A água limpa, o solo de qualidade, produção de alimentos e de sementes. Então, essa é a grande, né, é um conjunto de atribuições, né, dadas a esses ambientes naturais que estão garantindo a nossa vida e de uma série de outros seres. Além disso, né, esses ambientes naturais têm a possibilidade de garantir saúde mental, né, para as pessoas, né, uma vez que essa interação com a natureza garante bem-estar e saúde para as pessoas. Outra questão também é o fato de nos prevenir, né, de doenças que muitas vezes estão ali, né, em forma de vírus, de bactérias, mas que estão ali numa dinâmica dentro do ecossistema e que quando a gente interfere nele, a gente pode provocar a saída dessas patologias e de doenças, né, que chegam até a população. E aí tem um outro ponto que é essencial. As unidades de conservação também têm um grande potencial de incrementar o desenvolvimento econômico. Então, como que isso pode acontecer? O simples fato de uma unidade de conservação ser instalada, ela vai acarretar uma série de movimentações na economia do município. Então, a circulação de pessoas em função da visita às unidades de conservação, por conta de atividades de turismo, de entretenimento, de visitação, de outros tipos, né, de atividades turísticas, vai circular o recurso, né, em vários setores do comércio, né, da alimentação, do transporte, dos combustíveis, da hotelaria, né, a própria movimentação de pesquisadores, a realização de estudos, de projetos voltados à pesquisa de biodiversidade, tudo isso vai gerar uma movimentação na economia. Então, assim, não se separam essas coisas. A conservação de ecossistemas e a economia. Por outro lado também, as unidades de conservação, elas impactam, né, a carga tributária dos municípios, uma vez que os municípios que têm unidade de conservação são beneficiados com ICMS ecológico, né, com incremento no ICMS ecológico. E um outro aspecto econômico bastante relevante é a questão do ordenamento territorial, que as unidades de conservação têm condições de trazer para um município. Um ordenamento territorial
onde a partir do zoneamento, né, do território, daquele ambiente, você tem condições de definir áreas potenciais, tanto para a produção quanto para a conservação. E conciliando, né, essas duas ações, você com certeza consegue conferir mais qualidade para a produção agrícola, pecuária, e isso tudo está vinculado a uma boa qualidade ambiental também. Os municípios que priorizam adotar essas práticas, eles só têm a ganhar e ele com certeza incrementa a economia do lugar. O estado do Tocantins iniciou a criação das suas unidades de conservação em 1997, quando ele criou 3 APAs. E a última unidade criada foi no ano de 2001, o Parque Estadual do Jalapão. A criação de unidades de conservação está provada, né, em todo o mundo, né, que é um dos instrumentos mais importantes e mais efetivos para a conservação da biodiversidade. E traz todo esse valor agregado, né, de possibilidades de desenvolvimento econômico que vem junto com o processo de implantação. O que falta hoje para sustentar o sistema estadual de unidade de conservação da natureza do Tocantins? São 4 pontos importantes que o estado do Tocantins tem que se dedicar. O primeiro deles é a regularização fundiária. Sem regularização fundiária não há paz para a gestão das unidades e não há paz para as pessoas que passaram pelo processo de desapropriação. Hoje o estado tem 2 grandes feridas, que é a falta de regularização fundiária do Parque Estadual do Cantão e a demora em definir os novos limites do Parque Estadual do Jalapão. São processos longos, né, cada um com sua peculiaridade, e é claro que tem uma série de questões que precisam ser conduzidas, mas se o Estado coloca isso como prioridade, o processo se resolve e fica bom para todos os lados. O outro aspecto é a questão da preparação, né, de um corpo técnico capaz de fazer a gestão das unidades de conservação. Desde que a primeira unidade de conservação foi criada, o Estado investiu muito nos estudos, nas pesquisas, estudos esses e pesquisas que embasaram a elaboração do plano de manejo, que é um instrumento técnico que como o próprio nome diz, né, é a ferramenta de planejamento para a gestão das unidades de conservação. E não adianta você ter todo esse investimento e você não ter pessoas tecnicamente preparadas para fazer a gestão. O Estado tem uma estrutura forte, né, bastante robusta em cada uma das suas unidades de proteção integral, com os parques todos providos de sede administrativa, centro de visitação, todo o equipamento administrativo necessário. O Parque Estadual do Cantão, inclusive, tem estrutura para o turismo de natureza. Ele tem todo um equipamento montado para a prática do arborismo, né? Então, nós precisamos de que isso seja colocado em prática, que isso de fato venha a cumprir o objetivo de conservação, proteção da biodiversidade, os usos diversos permitidos que alavanquem a economia local. Um outro aspecto seria o fortalecimento das RPPNs, né, as reservas particulares do patrimônio natural. Existe muito proprietário interessado em fazer parte desse conjunto de iniciativas de conservação da biodiversidade e especialmente de desenvolvimento do ecoturismo. A região sudeste é muito forte, né, que abrange alguns municípios da Serra Geral, que tem áreas muito importantes, muito promissoras para o turismo de natureza, merece uma atenção maior, merece um potencial apoio, talvez até um programa especial para apoiar a criação de novas reservas. Então, esses 3 aspectos, e mais um, que é um dos que a gente pode colocar como de temas mais relevantes, é a necessidade da implementação de políticas públicas voltadas ao pequeno produtor. Aquele pequeno produtor que está no entorno das unidades de proteção integral, ele está produzindo alimento, ele é um extrativista, ele é um artesão, então ele está trazendo alimento para a casa das pessoas daqueles municípios onde ele está estabelecido. Então é muito importante que os governos pensem em políticas públicas
que fortaleçam esse grupo, que deem atenção ao pequeno produtor rural. E uma vez que se investiu tanto na criação das unidades de conservação, implementá-las, garantir meios de que essa unidade cumpra o seu objetivo, é a atitude mais lógica, né? E mais inteligente, porque você já investiu. E no momento as unidades de conservação no âmbito nacional, e aqui no Tocantins já está acontecendo, elas têm sofrido a ameaça de extinção. Aqui no Tocantins, no ano de 2018, uma APA foi extinta. Né? Será que houve algum estudo? O que indicou a necessidade de extinguir uma APA? Há segurança jurídica no local onde as unidades de conservação ficam à mercê, né, de serem extintas? Então não me parece a saída mais inteligente do momento extinguir a unidade de conservação. Ao contrário, o que nós precisamos no momento é de atitude dos governantes, atitude da sociedade, para que essas unidades de conservação possam, de fato, serem efetivas na conservação da biodiversidade, essa biodiversidade de fauna e de flora que tem muito a nos ensinar e nos oferecer, e que também trazem a possibilidade potencial de alavancar a economia local. Conservar a biodiversidade é para toda a vida, é para nós, é para as futuras gerações, é a atitude mais inteligente que a gente pode adotar e defender.